Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu podcast. Eu sou a Sofia Rito e sou uma eterna apaixonada pelo mundo espiritual. Sou autora de mais de uma dezena de publicações, porque escrever e partilhar a minha magia com o universo é também uma das minhas grandes paixões. Sou terapeuta espiritual, taróloga e professora de milhares de alunos que decidiram transformar-se, espalhando a sua magia pelo mundo. Este podcast tem a importante missão de reduzir as barreiras entre o mundo terreno e o espiritual, aproximando-te cada vez mais dos teus guias espirituais. A cada episódio, partilho a minha jornada mágica de desenvolvimento espiritual. Vou falar dos temas que mais me apaixonam e terei como convidadas as pessoas que mais me inspiram. Grata por estares aqui. Vamos? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Hoje tenho uma convidada especial, a Suzete Lourenço, que é uma organizadora de casas e outras coisas, não é, Suzete? E vocês neste momento já devem estar a perguntar porquê é que estás a convidar uma organizadora de casas. Pois bem, vamos falar sobre isto, e se estão a ouvir-me, não é por acaso, não é? Porque se calhar têm algumas coisas a fazerem e vocês vão ver como isto está tão ligado mesmo à parte espiritual. Mas antes disso eu quero falar aqui um bocadinho sobre quem é a Suzete. Eu conheci a Suzete porque ela é autora de um livro da minha editora, que é o livro, deixa ver aqui... Casa Organizada da Vida Feliz, mas antes disso vou explicar aqui quem é a Suzete. Ela é certificada em organização profissional, para quem não sabe existe uma certificação, eu não sabia, confesso, pela International Association of Professions Career College, é a primeira profissional member em Portugal da conceituada NAP, que é a National Association of Productivity and Organizing, ok? É licenciada em Ciências da Informação e Documentação e foi durante 17 anos responsável pela Biblioteca e Arquivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Era necessário para esta parte, sem dúvida. E durante 7 anos responsável pelo Centro de Documentação da Bolsa de Valores de Lisboa. É fundadora da Home Optimizer, onde trabalha como consultora de organização e produtividade desde 2017. Depois, em 2020, foi aí que foi o nosso encontro. O livro Casa Organizada, Vida Feliz, eu acho que não foi em 2020, foi depois, não foi? É fundadora e atualmente presidente da Associação de Especialistas de Organização e Produtividade e embaixadora para a Europa da NAPO. Bem-vinda, Suzete! Obrigada, é isso tudo. Olá, viva! Ok, então, Suzete, hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre a questão da organização. Muitas vezes há uma preocupação muito grande das pessoas e eu compreendo perfeitamente e é revelador de cada vez as pessoas estão mais intuitivas, estão mais sensitivas e percebem que a energia à volta não está bem. E eu falo de algo sempre, muitas vezes, mas eu acho que não me conseguem interpretar bem às vezes. Elas pedem-me sálvia, defumações, fazem também a mesa radiónica e outras técnicas, como o pendule hebreu, por exemplo, mas esquecem-se de algo essencial e que tem a ver com a organização da casa, não é isso? É verdade, exatamente. Pois é, a casa é o sítio onde nós vivemos, onde passamos, se calhar, a maior parte do nosso tempo de descanso, não é? O tempo de trabalho, se calhar, ainda é no escritório, Exatamente. apesar de, com a pandemia, há muitas pessoas já a trabalharem a partir de casa. Mas é um sítio onde nós passamos muitas horas e onde temos que regenerar a nossa energia, não é? E, portanto, se a Exatamente. casa não está bem, isso vai ter reflexos em nós, toda a certeza, com toda a certeza mesmo. E, portanto, é muito importante fazer essas limpezas mais espirituais, como tu estavas a referir, mas é muito importante também fazer uma limpeza e uma organização da casa enquanto espaço e dos seus Exatamente. objetos também. Aliás, eu acho que é a primeira coisa a fazer. Antes de fazerem a limpeza espiritual, devem organizar a casa, não é mesmo isso? Eu acho que sim. Eu acho é que é importante fazer qualquer coisa, seja primeiro a organização física ou, depois, ou fazer primeiro a organização mais espiritual, está tudo certo. Eu acho que é importante é fazer e começar, sim. Exatamente, e também não acumular muita coisa, não é? As pessoas muitas vezes vão comprando coisas, comprando, mesmo coisas que não precisam, e depois acabam por atulhar a casa, fazendo com que ela fique muito
Pesava, não pouco é? saudável, não é isso? Pesava, bem pesada, não é? Também, às vezes, entro em casas e sinto muito esse peso, tem demasiadas, nós dizemos muita poluição visual, muito ruído visual, há muito objeto, não é? Paredes que não têm 1 centímetro livre, porque têm quadro, quadrinho, fotografias, enfim, muita coisa, e a casa também convém ter alguma leveza, não é? E isso É é isso. energia, que é energia, não é? E é importante. Exatamente. Tudo é energia. E nós, É energia. quando entras numa casa, a Suzete, eu creio que já perceberam, não é? Que ela faz aqui consultoria e ajuda as pessoas a organizarem a sua casa, o que é muito Hum? importante. Eu não gosto de organizar, eu gosto de ter a casa organizada, mas às vezes tem que ser eu mesma, não é? Porque há coisas que às vezes outra pessoa exterior, ela pode nos ajudar a definir, mas nós é que acabamos por saber melhor Sim, o que é sim. que estamos preparados para nos desfazer e não estamos, não é? Nós só Mas fazemos um acompanhamento e um apoio, basicamente. Às vezes precisamos, de alguém que nos dê um bocadinho de energia extra, não é? Ou não sabemos muito bem por onde começar, e eu sou um bocadinho esse profissional que faz isso, que acaba por encontrar também, ajudar a encontrar os estímulos para iniciar o processo. uhum. Olha, mas antes de começarmos aqui a perceber um bocadinho, que tenho aqui imensas curiosidades sobre a questão da organização da casa, gostava que me explicasses, porque normalmente é muito engraçado, porque nós sentimos especialistas, ganhamos o dom através da dor, não é? É. Onde é que foi a tua dor? Onde é que começou esta vontade de organizar as casas? Bom, eu sempre tive organização dentro de mim, no sentido que sempre gostei muito de ter o quarto arrumado, era um bocadinho estranha, sempre gostei de arrumar uma gaveta que o meu pai tinha, onde punha assim os papéis e eu ia lá de vez em quando e arrumava aquilo, e ele detestava porque depois não sabia onde é que tinha as Ai, que coisas. sonho! Mas pronto, eu sempre gostei muito disso e se calhar também se refletiu-se na minha vida profissional. Portanto, eu trabalhei nessas instituições que tu mencionaste, mas na área da documentação. Portanto, que exige, tanto na biblioteca como na parte do arquivo, exige organização, não é? Portanto, é uma coisa que eu acho que sempre esteve na minha vida, inconscientemente. Mas a minha transição mais direta para esta área deu-se quando eu acabei por ter um burnout pela dor, não é? Como Uhum. dizias, e parei, tive que parar e fiz uma coisa que nunca fazia, que era ver televisão, e vi televisão um dia, vi na SIC Mulher um programa sobre aquelas pessoas que têm muita tralha até ao teto, Ai, e os sei, eu já vi acumuladores, não muitas é? dessas. E pronto, tive um episódio duplo na SIC Mulher e achei aquilo fascinante, e achei que a pessoa que estava a apresentar era brutal, e fui pesquisar, fui ver no Google, pronto. E fui aí que percebi que havia profissionais. O Peter, que era o apresentador, é um dos maiores organizadores mundiais e que era mesmo uma profissão nos Estados Unidos. É uma coisa que as pessoas ainda acham estranho. É uma profissão há 30 anos nos Estados Unidos. Nós aqui na Europa estamos ainda a começar, tanto em Portugal como Espanha e tal, enfim, por aqui, mas nos Estados Unidos já existe há 30 anos. Portanto, fiquei com o bichinho e achei que isto era muito giro, mas pensei, não, isto não é a minha vida, eu vou voltar para o meu trabalho e Uhum. voltei, só que pronto, as coisas não correram muito bem e eu percebi que não estava a ser feliz e que aquilo não me estava a realizar e que se calhar estava na altura de mudar. Isto dito assim de uma forma muito suave e rápida, não é? Mas foi um bocadinho o sentir que não estava a ser feliz e aquilo que acontecia há algum tempo atrás, que era acordar todos os dias de manhã feliz e contente e ir para o trabalho, começou a não me realizar. E pronto, aí fui explorar um bocadinho mais esta área que ficou aqui, não é? Atrás, e percebi que se calhar fazia sentido criar um negócio nesta área quando ninguém sequer ainda falava na importância da organização, sem ainda haver uma Marie Kondo que depois apareceu e que deu assim uma ajuda aqui na divulgação da nossa área. Mas foi assim que eu comecei, foi assim que eu mudei a minha vida profissional e passei a sentir muito realizada naquilo que faço e continuo há 6 anos a trabalhar nesta área e fico sempre muito, muito feliz. Há projetos que me deixam ainda mais feliz do que outros, mas isso é em todas as profissões. Ainda lutamos aqui um bocadinho para a abertura de portas, não é fácil. As pessoas ainda estão um bocadinho, e muita cultura portuguesa também, do que a contratar alguém para me vir ajudar, para fazer a organização, mas isso toda a gente devia de saber fazer. Não é bem assim.
Mas é isso, que também fazer crescer uma área nova no nosso país. Também foi por isso que contribuí para a criação da associação, da APOP, não é? A Associação dos Profissionais que Trabalham nesta área, que ainda é muito bebê, tem 2 aninhos, mas pronto, vamos construindo e vamos caminhando, e o caminho Eu tenho faz-se a certeza que caminhando. vai crescer, porque eu acho que é uma área que cada vez mais as pessoas estão despertas para isso. Sim. E algo que isto cruza-se com a espiritualidade brutalmente, as pessoas não têm a noção, mas nós hoje vamos dar aqui exemplos práticos mesmo, vou mostrar-vos como isto é tão importante para o vosso equilíbrio, para a vossa espiritualidade. É. E agora queria fazer aqui uma pergunta assim, mais esotérica, sem ser esotérica. Uhum. Então imagina, quando entras numa casa de alguém, assim com a casa desorganizada, o que é que tu sentes muitas vezes da personalidade dessa pessoa? A casa espelha ou não espelha o interior dessa pessoa de alguma forma? Espelha pelo menos uma fase da vida da pessoa. Isso Uhum. espelha sempre. Há muitas vezes as pessoas também me perguntam o que é que acha? Eu digo sempre, eu não tenho que achar. Esta é a sua casa e o seu espaço. E agora posso acrescentar e a sua vida também, não é? Pois A é. minha casa e o meu espaço, eu sei como é que quer que esteja. Agora aqui, como é que você quer que seja a sua casa? Como é que quer se sentir na sua casa? Porque muitas vezes as pessoas já têm algumas imagens do Pinterest, do Instagram, daquelas casas que é um bocadinho capa de revista, não é? Ah, que não são a realidade genérica das pessoas. E algumas pessoas até dizem: eu até gostava de fazer, mas tenho vergonha, não sei se vamos conseguir. Não, nada disso. O que é importante é que cada um trabalhe o seu processo, não é? Neste caso, a sua casa, a sua organização ou a sua necessidade de organização. Mas sim, espelha muito a pessoa, pelo menos naquela fase da vida. Sim. Eu espero que haja depois uma evolução com o nosso trabalho e que vá espelhar outras coisas, não é? Mas normalmente isso acontece sempre, é muito, muito gratificante. É o lado muito bom do nosso trabalho, é depois passado alguns tempos as pessoas dizerem isto está a funcionar, está maravilhoso, É. e era isto que eu queria, e era isto que eu E a queria. vida começa a fluir também, não é? Pode parecer Sim, estranho, muitas pessoas vão achar sim. isto estranho. Como assim? Arruma a casa e a vida começa a fluir? Sim, sim, coisas estranhas que acontecem, como estou-me a lembrar que estás a falar, Sofia, estou-me a lembrar até de uma cliente minha que já tinha pedido a uma pessoa para ir lá fazer um orçamento para uma obra e a vida não estava a andar, como ela dizia, era mãe solteira, com 2 crianças, e depois nós trabalhámos só um dia, foi só um dia, 2 pessoas, estivemos lá com ela e com ela, portanto, acabámos por ser 3, nós e ela, não é? Mas nós, enquanto profissionais, no dia a seguir, ela ligou-me a dizer: Não vai acreditar, Suzete, o senhor das obras que eu tinha contactado há um mês e tal, ligou-me hoje de manhã. E você desbloqueou qualquer coisa. Eu disse: Eu não desbloqueei nada, foi você que desbloqueou, não é? Mas sim, é um pequeno exemplo daquilo que tu estás a dizer, Sofia. É estranho, é. Eu vejo que sim, É aliás. maravilhoso, não é estranho, é maravilhoso. É, mas é assim, Eu é tudo a adoro. energia. Então é É. assim, às vezes há objetos que nós temos, o facto de só termos a casa desorganizada, eu infelizmente não consigo ter a casa, acho que ninguém consegue, 100% organizada em todos, excepto a Suzette, E não que é que faz, se deve não, chegar a não, eu também não tenho, porque nós temos vida e a vida é isso, acontece, não é? mas eu já Acontece entrei em coisas. casas daquelas capas de revista completas Eu mesmo. pergunto, será que as pessoas vivem bem lá nessa casa? Será que são felizes? Mas eu posso dizer, aliás, eu quando estava aqui a conversar contigo, estava-me a recordar, mas eu conheço aquela pessoa, uau, a casa dela está sempre impecável, sempre. Podia-se tirar fotografias lá, uma casa linda. Uhum. Por exemplo, uma das coisas que eu imediatamente me lembrei, então, em que medida é que aquela casa está a espelhar a pessoa? Uma pessoa que se preocupa muito em agradar os outros. Ok? Exatamente. Tem aqui muito uma questão de parecer bem. É uma pessoa que se anula muito ela própria, porque eu punha a pensar, mas a pessoa não tem uma vida fabulosa. É verdade que Uhum. não tem. Mas ela, sem dúvida, e aquilo mostra que ela tem sempre que estar a mostrar. Organizar e às vezes, olha, abrir uma gaveta e ver as coisas organizadinhas, não é o que é difícil às vezes com crianças, falo por experiência própria. Faz Caos. parte, e como eu digo, de pequenino é que se torce o pepino, portanto, muitas vezes os miúdos também espelham aquilo que veem nos pais, não é? Se as crianças aprendem a comer, se aprendem a andar pelo exemplo, não é? Às Pois é. vezes também não organizam porque não têm o exemplo, e tenho muitas mães que acabam por me confidenciar isso também. Aliás, tive uma cliente que me disse: Suzete, no último dia quero que dê formação à minha filha, quero que ensine a minha filha a organizar o quarto. Porque Pois. ela própria não estava a conseguir fazer isso, porque Eu ela vou-te própria convidar para vir chegar a casa.
E Porque depois, mais uma ontem, vez, tem que haver de facto respeito pela personalidade da criança, não é? Porque depois ah, podemos entrar pelo lado mais de, sei lá, se é peixe, se é carneiro, se é virgem, não sim, sim, sei. sim. A minha Eu filha, não, por não sei acaso, fazer essa parte. ela tem um jeito natural para organizar, mas tem que estar virada para aquele dia da organização. Não é todos os dias, isto acontece uma vez por mês, no máximo. Mas ela, quando organiza, é aquela pessoa que olha e consegue meter tudo no sítio e tudo super harmonioso. Eu digo, uau, como é que conseguiste? Mas ontem, ou por acaso foi muito engraçado, ontem nós fomos comprar material escolar, ela estava à procura dos corretores e então havia, obviamente, um conjunto de prateleiras cheias de, uma fila cheia de corretores. Corretor. E quando eu dei por ela, já estava na outra ponta. Eu disse: Olha lá, então, mas os corretores estavam ali na outra ponta. E ela disse: Não, às vezes estão espalhados. Eu disse: Não, filha, isto não é o teu quarto, isto é, É a loja. é a loja. E ela: Agora falaste em voz alta, outras pessoas ouviram, olharam para mim. Que horror, que horror. Que vergonha. Mas sem dúvida que a questão da organização espalha muito o nosso interior. E eu às vezes também sinto isso, que provavelmente as tuas clientes também, que é, e as pessoas que nos estão a ouvir. E eu de certeza, porque eu não sou perfeita, Sofia. Eu também tenho momentos em que digo assim, ai meu Deus, que horror, o que é que se está aqui a passar? Porque eu não estou a pôr as coisas no sítio, não é? Sim, mas há sempre aquele dia em que nós dizemos: Olha, é hoje, não é? Hum. E esse dia também não aparece uma vez por ano, esse dia aparece com alguma regularidade ao longo do ano, felizmente. Mas há aqueles dias em que eu digo: Não, isto não está bem, isto hoje vai ficar bem. E então realmente organizo tudo. E é muito giro quando eu organizo, não é? E as pessoas também, há sempre coisas que nós ou colocamos na reciclagem, ou reutilizamos, arranjamos ali uma Uhum. solução, ou doamos. E depois sentimos um alívio enorme, não é? É uma paz interior que não se explica, é magia. É uma É, coisa, é uma energia, a pessoa mas, parece que fica mas é muito bom renovada. vocês sentirem isso em casa, não é? E quem está a ouvir-nos também ter esta facilidade. Agora, o mais complicado é quando as pessoas não têm a capacidade de fazer esse destralhar, que é aquilo que tu estás a dizer, Sofia, nós chamamos de destralhar, de seleção, aquilo que interessa fica, o que não interessa vai para a doação, para a reciclagem, para o lixo, às vezes, não é? E isso é o normal. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas não têm energia elas próprias para conseguir fazer esse movimento do destralhar. E é aí que é muito importante a ajuda de um profissional, como eu, por exemplo. Exatamente, sim, É. sem dúvida. Criar um sistema de organização é muito importante, seja para as pessoas que fazem isto com alguma facilidade, como também, principalmente, para quem não é tão, não está tão preparado para fazer esta seleção, não é? As pessoas às vezes agarram-se a objetos porque têm memórias, porque têm histórias e porque têm uma energia ainda, por exemplo, de uma pessoa que faleceu, que é uma área que eu também Exato. trabalho, na área do luto, e que não é fácil, não é? E portanto aí é mais, custa um bocadinho mais, mas conseguimos, como é óbvio, claro que sim. Sim, eu vejo, aliás, é engraçado que o primeiro episódio foi precisamente sobre o luto, e o primeiro episódio desta temporada, não Eu sei se. ouvi tudo, é espetacular. Identifico-me Ah, imenso com a tua convidada, como deves calcular, a porque é isso Raquel, mesmo. É. ela faz um trabalho, ela foi mesmo aquela questão da dor que originou o dom, não é? Acho que de alguma Uhum. forma todos. E a questão do nos libertarmos às vezes de objetos, de pessoas que já partiram. Eu tenho clientes que têm casas fechadas com os objetos porque não sabem é quando fazer os móveis da mãe ou não é? É difícil. E é isso que eu gosto de trabalhar também, nessa perspectiva mais prática, não é? Da organização e ajudar exatamente a encaminhar esses objetos para um bom fim. Eu digo sempre isto aos clientes de luto, que é, este objeto já foi muito útil à família, a quem quer que seja da família, por que não continuar que ele seja útil com outra família, com outra pessoa? Posso também te contar e partilhar uma história muito rapidamente. Eu tive uma casa que vem também de uma família, a família teve naquela casa durante muitos anos, e por exemplo, o meu cliente final dizia-me assim: Eu não quero ganhar dinheiro com isto, eu só quero é que estes objetos sejam bem cuidados. E eu, por exemplo, consegui vender-lhe uns copos que ele tinha muito giros, um estilo próprio, com umas cores divertidas, e a pessoa que me comprou aqueles copos, isto foi no mês de dezembro que aconteceu, depois veio o Natal, e a pessoa que comprou esses copos depois tirou-me uma fotografia a dizer assim: Suzete, usámos no Natal os copos novos.
E eu partilhei com o meu cliente, o dono da casa, e ele ficou super feliz. Acho que foi das prendas que ele recebeu de Natal, pronto, não física, mas emocional, em que ele dizia mesmo: fiquei tão feliz por alguém ainda usar os copos dos meus avós. Fiquei mesmo feliz porque eu já não podia ficar com aqueles copos, eu já tenho a casa cheia, o meu filho tem a casa cheia, tem uma segunda casa de férias que também está cheia, não havia mais copos nenhuns, não fazia Exatamente. sentido mais copos. E ficou super feliz porque alguém ficou feliz e usou aqueles copos. E isto eu acho que é abrir um bocadinho aqui também os horizontes, não é? Quem está a passar por processos de luto ainda, porque cada um tem, como tu ouvimos no podcast que a Sim, tua sim. convidada, há várias fases do luto e as pessoas têm que, cada uma delas tem que o viver, não é? Não pode apressar ou não deve apressar, mas sim, é importante depois chegar a uma fase em que deixamos as coisas seguirem outros caminhos, as coisas, os objetos. E pode ser uma solução também, não é? Portanto, fazer as outras pessoas felizes a partir de objetos que vieram da nossa família, porque não? Exatamente, sim, sem dúvida. Outra coisa importante que nós falámos e queríamos falar tinha a ver mesmo aqui com a questão da própria energia dos objetos, não é? Sim, sim, Nós deixamos lá a nossa marca, a nossa energia, e às vezes também há objetos que vão simbolizar uma fase da nossa vida, não é? Às vezes uma fase mais feliz, outras vezes uma fase mais triste. E sim. é verdade, eu, por exemplo, quando eu faço aquele workshop de psicometria, é muito engraçado porque as pessoas, apenas através de um objeto de alguém que elas não conhecem, elas conseguem dar detalhes da vida dessa pessoa. Uhum, E os uhum, objetos estão impregnados de energia. E quando se tem sim. essa consciência, na minha opinião, às vezes as coisas podem ser mais difíceis de soltar, não é? Porque é quase como se estivessem em vida. E eu acho que tem alguma vida, é uma vida diferente, mas tem vida, não é? Olha, eu, por exemplo, hoje tenho aqui os meus brincos, que eu gosto sempre de brincos, e estava aqui na decisão, o que é que eu vou pôr hoje? E Uhum. decidi estes brincos que eram da minha mãe, que na altura, quando a minha mãe faleceu, eu já perdi a minha mãe, eu guardei-os, não estava emocionalmente com vontade de os usar de todo. E há algum tempo atrás, lembrei-me, tive que mexer nas coisas por outras razões, e olha, está aqui os brincos, olha, agora se calhar apetece-me usá-los. É uma forma também de honrar a minha mãe, não é? Mas estou a Sim, usá-los. Atenção, o importante é sim, temos algumas peças que são especiais, não podemos ter uma casa cheia, fechada com objetos especiais, não é? E também estarem fechados, não são usados, portanto, não estamos, a respeitar ou valorizar a memória dos nossos entes queridos, não é? Portanto, o facto de eu usar os brincos que eram da minha mãe, que eu acho que até me ficam bem, uhum. mas é uma forma de eu honrar também a minha mãe, de querer que a minha Sem mãe, por dúvida, exemplo, nós esteja aqui temos, presente na nossa conversa, por alguma razão, não sei explicar. claro, nós termos aquela energia connosco não tem mal É, algum. não tem mal nenhum, não podemos é ficar com 300 vestidos, a casa cheia, enfim, Sim, até isso não é porque bom, não é bom. eu tenho sempre uma máxima que é: se nós temos o espaço todo cheio, a energia não flui, a energia fica estagnada, nós não temos espaço para entrarem Exatamente. coisas boas na nossa E vida. não entram coisas novas que nós Exatamente. precisamos, não é? Que nós precisamos que a vida é cíclica e tem que entrar coisas novas. Aquela coisa de ter a casa sempre igual, eu digo que é uma casa cristalizada, não é? Não entra nem sai, está parada no tempo. E as casas são para se viver, não é? Depois voltamos a organizar quando é necessário, mas não Exatamente. receber visitas, não receber amigos, não receber. Não é? É família, porque fica tudo mal e depois as coisas não ficam no sítio, é muito mal. Isso não é positivo para a nossa vida, não nos traz alegria. E nós precisamos de uma vida alegre, não é? Já há tanta gente, Exatamente. a economia Colocar está energia em má, as compras movimento. do supermercado são caras, portanto temos que pôr aqui alguma leveza na nossa vida. E a casa é para ser vivida. Sem dúvida que sim, é mesmo. Entrarem, saírem, pôr a energia a fluir é muito importante. E tem muito a Então, ver com a vibração, não é? Com aquilo que nós queremos para a nossa vida, não é? Portanto, esse também é outro aspecto muito importante, que é a casa vai revelar. Na nossa casa, nós devemos ter elementos que estejam de acordo com a nossa essência e de acordo com aquilo que nós queremos viver, não é isso? exatamente, exatamente. Por isso é que às vezes me perguntam assim: acha que fica bem aqui? Eu disse: eu não tenho que achar, a casa é sua. O que é que eu quero dizer com isto? Tenho que dizer isto com um sorriso, senão as pessoas depois levam a mal. Tem a ver com a energia que a pessoa tem e quer pôr na sua casa, não é? Uma coisa é eu gostar de uma peça decorativa, porque gosto, eu, Suzete, posso gostar, mas eu, Suzete, organizadora, não tenho nada a ver com isso. São as pessoas que têm que escolher as peças. Por exemplo, ainda ontem visitei uma casa que tinha muitos elementos africanos, porque a família viveu em África e, portanto, tinha muitas esculturas africanas. Para mim, Suzete, pessoalmente,
não me diz muito, eu não tenho nenhuma ligação à África, que eu saiba, não tive antepassados em África, portanto, não me diz muito a África, aquela coisa das pessoas dizerem, a África é especial. Eu entendo, mas para mim Suzete não faz sentido, portanto, na minha casa nunca teria aqueles objetos, mas para a família daquela casa faz todo o sentido. Então, pronto, é Exatamente, isso e que é querem lá, importante, não querem. é? Não é. O que eu acho que é importante as pessoas perceberem é que a organização e as casas não são capas de revista e não é tudo igual. Até mesmo a própria organização não tem que ser igual. E isso é que eu acho que é importante, se calhar, aqui, deixar aqui um bocadinho esta mensagem, é que cada casa é uma casa, porque nós somos todos seres únicos e individualizados, não é? Indivíduos perfeitos ou não, com as suas imperfeições, mas somos seres especiais, mas únicos. Não há mais nenhuma Suzete, não há mais nenhuma Sofia Rito, não é? No mundo. Há pessoas parecidas, Exato. mas não há iguais. E, portanto, é importante as pessoas também perceberem isso. Por outro lado, nos Estados Unidos, como eles já estão um bocadinho à frente nestas questões da organização também, não é? Já as universidades estão a estudar esta questão da importância da organização na vida das pessoas, seja das casas até dos escritórios. Mas aqui em relação às casas, também já há estudos que dizem exatamente isso, que a falta de organização afeta aqui uma zona do nosso cérebro e que é importante as pessoas também terem as casas organizadas exatamente para fluírem melhor a nível de energia, mas também de criatividade, de produtividade, e aqui buscar um bocadinho até os estudos científicos para comprovar Uhum. que isto não é só espiritualidade, é uma componente que eu concordo, Sofia, que é mesmo da espiritualidade e da energia de uma forma geral, mas os estudos já começam a comprovar isso, não é? E Sim. tu que vens da matemática, gostas muito ainda da parte científica e isto ajuda muito também a entender e a fazer perceber a algumas pessoas que são um bocadinho mais céticas de que não é a Suzete que diz, são já universidades americanas a estudar estas questões. Sim, tudo é importante. Eu acredito que é assim, uma casa organizada é uma pessoa organizada mentalmente e estruturada, alguém que sabe definir bem os seus objetivos, alguém que sabe alcançar o sucesso. Tudo tem uma estrutura. E que vive mais feliz, não é? Por isso é que Exatamente. Eu chama-se não casa consigo ver. organizada, vida feliz, porque é isso. É, a questão da desorganização desorganiza a nossa vida, daí a importância também da organização. Por acaso, agora vou partilhar aqui uma coisa muito engraçada que aconteceu há uns anos. Eu sou muito observadora, a tentar perceber um bocadinho o que é que aquilo está a influenciar e o que é que não está. E, por Uhum. exemplo, os quadros, não sei se alguma vez já tiveste esse. Se Sim. consegues identificar características nas pessoas que elas começam a revelar de acordo com os quadros que elas têm nas paredes. Até porque os quadros também têm energia, aquela energia da Exato. imagem que está lá, não é? Uhum. E isso também transparece muito. Portanto, eu acabei também por fazer uma formação em Feng Shui, com a Sofia Batalha, que é Feng Shui intuitivo, não é a escola clássica, mas que Sim, eu gosto não muito mais do sou. intuitivo, por acaso. Pronto, foi isso que vibrou comigo e que eu senti que tinha que fazer com a Sofia Batalha. Exatamente porque eu não sou consultora de Feng Shui, não é? Há pessoas aí no mercado a fazerem isso, não faço consultoria de Feng Shui. O Feng Shui para mim é exatamente uma ferramenta que me ajuda a perceber. Muitas vezes as pessoas dizem, não durmo bem, deve ser daqui da desorganização. Ok, da desorganização faz sentido, mas depois eu olho para o quadro que está no quarto e tem assim umas imagens e passa-me ali uma energia um bocadinho arrepiante, não é? E portanto, Uhum. sim, e a resposta àquilo que tu estavas a dizer, sim, os quadros passam também essa energia, não é? E, portanto, Façam. Eu escolho os meus quadros, agora ouçam bem, eu escolho os meus quadros pormenorizadamente, nada é por acaso, nada aqui em casa é por acaso, excepto as desorganizações que às vezes nós metemos assim dentro das caixas, pronto. Agora, os quadros, sem dúvida, por exemplo, a questão de um quadro abstrato para mim vai trazer indefinição à vida da pessoa, são muito giros, mas trazem indefinição à vida da pessoa. Eu acho que os quadros têm, eu tenho um quadro que tem uma árvore, para mim aquela árvore, agora, aquilo para mim é a saúde da família, é a mas é o que cada organização, um depois sente intuitivamente exatamente, que portanto, simbolismo é que tem, não é? Para ti tem esse simbolismo, se calhar para outra pessoa tem outro simbolismo, não é? exatamente. Assim como as naturezas mortas normalmente não são muito bem escolhidas, porque trazem essa energia, de uma energia Estagnação. mais estagnada. Exatamente, exatamente. Eu acho que os quadros são sempre uma oportunidade de nós atrairmos para a nossa vida aquilo que nós queremos. Quadros com aquelas molduras, aqueles conjuntos de molduras familiares, para mim está perfeito energeticamente.
não é? Felizes, coisas, Sim. momentos felizes. Sim, não ficar é com fotografias estagnadas, como eu já apanhei muitas vezes nas casas, ou seja, clientes têm fotografias de bebés ou de crianças muito pequeninas, ali de 2, 3 anos, e eu pergunto, isto tem filho? Não, não, isso era o meu filho, agora já está casado, já está na casa dele, um dia Eu não deixa tinha vocês pensado nesse pormenor. Pois, ou seja, a vida estagnou ali, portanto, aquela pessoa só vê a sua criança, não como o adulto, não é? Que já é quase pai de filhos, vamos dizer assim, ou que já está na universidade, mas com uma criança pequenina que ainda lá está em casa. Bom, isto tem um Se calhar é simbolismo, por não isso é? que os meus filhos não crescem. Agora estou a pensar. Não sei. Por isso é que Não, eles e também é continuam a comportar como importante bebés. e também tem esta renovação da energia, não é? De uma fase que foi ótima, quando eles são pequeninos, são Eu não consigo, deliciosos, eles não eram é? assim maravilhosos, lindos de morrer. E agora é preciso atualizar. O que se passa Exato. também é que nós tiramos muitas fotografias agora com os telemóveis, não é? Com a parte digital, e as pessoas não têm o hábito de fazer o álbum, como antigamente Pois tínhamos é, durante a isso faz nossa muita infância, não é? falta. Eu todos os anos recolho, tiro muita fotografia digital, sim, mas todos os anos faço um esforço assim, por esta altura, setembro, outubro, pós-férias, de fazer uma recolha do ano e ando a imprimir meia dúzia de fotografias. E É, algumas delas são exatamente para fazer um álbum, sim, que as minhas filhas têm um álbum, cada uma delas com fotografias, e também para renovar as fotografias das molduras. pois é. Portanto, Eu devia. há sempre Olha, esta uma boa dica renovação. mesmo, uma boa dica que eu Ótimo, por ainda acaso bem, também. Eu ainda vou bem. tentar seguir, vou tentar. Vou tentar. Sim, Eu é a parece que renovação da energia, isto tudo por causa disso, não é? é, sem dúvida. A questão do Feng Shui intuitivo é muito giro, eu também. Eu não percebo, não sou uma especialista de Feng Shui e nunca fiz nenhum curso, foi só assim umas dicas rápidas. Também só sei umas coisas, não sei muito. Mas é muito giro porque quando nós percebemos a localização das áreas que nós temos na nossa casa, nós conseguimos atrair para a nossa vida de acordo com os objetos que nós lá temos, sem dúvida, não é? Sim, sim. E no meu caso também percebo mais, ou consigo perceber mais, qual é a necessidade do cliente quando utiliza a ferramenta do Feng Shui, que nem sempre utilizo, mas quando utilizo, que é porque é que a casa até está toda organizada, exceto aquela divisão da casa. O que é que aquela divisão da casa significa a nível de Feng Shui? Uhum. É muito importante porque aí, às vezes, olha, por exemplo, às vezes um relacionamento está muito conflituoso e está em risco, por exemplo, e nós vamos ver a área do casal, não é? E aquilo está um caos completo. É aquela divisão dos arrumos, não é? Que se tira para lá. Exatamente, exatamente. E o que eles precisam de fazer é arrumar aquela área e ela já vai começar a fluir. É É incrível, mas transformar. funciona. É magia, é É dica magia, magia. aquilo é incrível. Aliás, por exemplo, eu sei as áreas cá de casa todas, não é? Essa parte está toda muito organizada, portanto, se querem mais uma dica importante, percebam um bocadinho onde é que é o quê. Por Sim, exemplo, a parte do futuro, tem sempre tudo organizado lá. O que é que eu quero que aconteça está lá na parede, as imagens, a energia, tenho sempre essas coisas em atenção. sim. Até é engraçado, por exemplo, ver, sem graça nenhuma, claro, mas, por exemplo, quando os relacionamentos não funcionam também, ver que às vezes não existe aquela área na casa ou ela está recortada, não é? É O uma área casal está falta. noutro Sim. sítio, está no quarto que não deveria estar. Eu, por exemplo, foi muito giro, porque quando eu comecei a perceber um bocadinho de Feng Shui intuitivo, eu percebi que o meu quarto foi sempre na área espiritual, sempre na área espiritual da casa. Não é incrível? E é muito giro também perceber porque é que nós escolhemos a casa onde estamos a morar. É uma das perguntas que eu faço muito aos clientes, então, pronto, vamos organizar esta casa e como é que veio aqui parar? Então, a casa estava à venda e eu comprei. Sim, mas o que é que atraiu para esta casa? Não é? Porque nem sempre as pessoas compram, nem sempre é a casa do mercado imobiliário, se calhar é uma casa de família que já estava na família, que é mais fácil ficar com aquela casa, ou foi herdada, eu vi várias casas, mas esta chamou-me a atenção por isto ou por aquilo. E é muito interessante perceber porque é que nós vamos parar àquela casa, porque é que nós estamos nas nossas casas. Isto Uhum. já tem a ver com a organização, de uma forma um bocadinho mais lata, não é? Mas é muito importante perceber o porquê de nós estamos naquela casa, não é? Também houve uma vez, foi a única situação que eu fui ver uma casa que tinha sido num arresto de bens, assim, uma casa Sim. assim, que estava a um preço ótimo, não é?
Há Uhum. muitos anos atrás, eu fui lá ver a casa para ver se era uma boa oportunidade. Não foi? Eu mal entrei, fugi logo o mais depressa possível. Disse logo, mas como é que eu me lembrei de uma coisa destas sequer? Porque a energia, eu sentia logo a energia, uma energia horrível. Mas uma das coisas que eu reparei logo foi que a parte da abundância, não é? A parte da abundância tinha uma casa de banho, não é? Muitas vezes nós temos nessas áreas, e eu creio que são os chineses que tentam sempre organizar a casa, ou seja, eles não fazem sempre casas específicas com aquelas características, mas eles Uhum. depois podem reorganizar, e certamente as pessoas que nos estão a ouvir. Fazem uma espécie de curas, não é? Exatamente, nós não temos a casa perfeita. A maioria das pessoas tem a casa de banho no centro da casa, que é a saúde. Portanto, logo Ou à em frente à partida, porta da entrada também, que é ou muito frequente. também tem à frente à porta da entrada. O que é que se Sim, tem que fazer? Tem que ser sempre a porta fechada, tem que se ter o ralo sempre fechado também, tem que se ter o cuidado de fechar sempre a tampa da sanita. Isso é básico, não é? Com ou sem Feng Shui. sim, sim. Mas aqui imensas situações em que vocês vão perceber do género, mas a minha casa realmente tem aqui imensas características que não são positivas para mim, mas se nós organizarmos a casa, não é? A organização e reorganizarmos a sua disposição, Mudamos a energia, não é? Mudamos a nós energia. Nós exatamente, sentimos-nos melhor e, ao mesmo tempo, como nós também vibramos essa nova energia, também a casa muda a energia. Portanto, é aqui um processo muito bonito, não é? Que e, acontece. Portanto, não e tem mal concordo. nenhum, não tem mal nenhum. E se calhar é esse processo que nós temos que viver até, não é? Como transformação interior. Exatamente. Há uns anos também, quando eu comecei a descobrir o Feng Shui intuitivo, eu descobri que, pronto, que tinha a casa de banho no meio da casa, não é? Que não é nada agradável, e, mas que eu podia alterar aquilo através da cor amarela. E eu pensei, o amarelo não é bonito, cara. Ah, Se eu fosse o amarelo, o que é que seria do mau gosto, não é? Começo-me logo a lembrar todas essas coisas. conforme, há Mas, pessoas que adoram amarelo, mas Sofia. pronto, eu Eu tenho lá uma amiga que adora amarelo e pintou a cozinha de amarelo. pronto, e eu lá Mas é consegui, isso que é importante, é o que é importante para cada um que vive lá. Isso é que é exatamente. especial. E eu coloquei ali elementos, fui brincando ali com a história, e o meu marido, quando acende a luz, disse assim: O que é que tu fizeste à casa de banho? "Ah, mudaste a lâmpada." Ele não percebeu o que é que eu estava a fazer. Mas isso faz toda a diferença. Não Eu é às a vezes entro em casas luz. com a luz está muito escura e casa, quando a pessoa entra, aquela sensação de entrei assim numa caverna, não é? Exatamente, E a pessoa que vive lá há muito tempo nem se apercebe disso. exatamente, Quando se muda uma lâmpada, que é uma coisa barata, não é nada do outro mundo, a pessoa diz, está diferente, não é? melhorou, Gosto exatamente, mais, até gosto mais, não é? Às vezes até há pessoas que evitam ir para casa. Eu tenho clientes que às vezes dizem exatamente isso, eu venho para casa, mas não me apetece nada. Eu estou no trabalho, trabalho lindamente, chego a casa, olha, é uma canseira que nem me apetece fazer nada, é nem me isso apetece fazer um mesmo, jantar. Depois vamos à cozinha e a cozinha está cheia de objetos, a bancada carregadíssima de todos os eletrodomésticos possíveis e imaginários. E eu pergunto, usa? Ah, não. Então porquê que está aqui? Não é para pôr aqui, é para pôr aqui se usar. claro. Basta às vezes manter uma bancada um bocadinho mais leve a nível de objetos, que já faz a pessoa ter vontade de cozinhar à noite e não comer porcarias e ter vontade de ir para casa mudando uma lâmpada. Às vezes a organização é só isto, não é Exatamente, é preciso tão simples tão e às simples. vezes nós acabamos por não ter estas Foi mudanças. isso que o marido sentiu, não é, Sofia? Porque Exatamente, eu tinha feito aí mas eu estou sempre em alterações, sempre que tenho um bocadinho, só que aquilo parece que é só vou mexer um bocado e depois de repente estive ali a tarde inteira naquela história toda. as coisas demoram. Assim, está bem feito, E demora. é caixas e caixas e Ou não, às vezes nem é preciso assim tantas caixas, lá está. Às vezes é só um toque diferente que faz pois a é. diferença também, não é? E também não acumular, não é? Não comprarmos coisas que não precisamos para não estarmos a acumular cada vez mais energia. E essencialmente ter um sistema de organização, isso é que faz toda a diferença. Lá está, às vezes as pessoas acham que, e tem clientes que dizem logo, Seta, então, mas isto vai-me ser muito caro, não é? Quantas caixas é que eu tenho que comprar? Não sei. Primeiro tem que ver bem o que é que tem e como é que vamos organizar. Qual vai ser o esquema que vamos implementar aqui na casa para ser funcional. Mas às vezes sim, precisamos de comprar algumas caixas, outras vezes não precisamos de comprar caixas, até dá para reaproveitar, tiramos de um lado, pomos do outro e fica tudo bem.
As Portanto, há uma minhas são as poupança. caixas que me vão levar até à reciclagem. Elas, depois Ah, de ir para dentro de uma caixa, já acabou, porque eu tenho o princípio de que se está dentro de uma caixa já não vou utilizar. Daqui a 2 anos nem sequer olho para isso, não é? E se já passaram é. 2 anos e não me lembrei daquele objeto, já não faz parte da minha vida. Sim, sim, sim. Pois também há alguns objetos emocionais que nós gostamos de guardar e que está tudo certo. Há alguns, não é uma casa inteira ou imensos armários, não é? Pois, Há algumas peças que eu acho que são importantes, não é? Porque fazem parte das nossas a história. memórias, daquela fase da vida que nós vivemos, preferencialmente momentos felizes, não é? E está tudo bem, de vez em quando até nos apetece ir lá ver, não tem mal nenhum, não é viver no passado e não é guardar tudo, isso é que é impossível, não é? Porque isso Claro, não regenera a energia e não há espaço que aguente, não é? Quer dizer, as casas não crescem, infelizmente, é não isso crescem. mesmo. Olha, Suzete, e em relação ao teu livro? Sim, Quando as pessoas compram o teu livro, o que é que elas têm acesso? bom, então o livro está basicamente dividido em dois grandes capítulos. No primeiro capítulo, está subdividido pelas áreas da casa, em que eu dou algumas dicas mais generalistas. O livro é para quem quer fazer em casa, e que até já gosta ou está a sentir que necessita de fazer umas alterações, pode consultar o livro, pode lê-lo todo ou pode ler só. Agora estou aqui com um problema na casa de banho, preciso reorganizar a casa de banho. Deixa lá ver o que a Suzete diz aqui, dicas genéricas sobre casas de banho. São genéricas, mas que as pessoas às vezes não pensaram ou não tiveram aquela ideia de fazer aquilo daquela forma e de repente, bom, está aqui uma coisa que eu vou implementar. Portanto, o livro nessa primeira parte, nesse primeiro capítulo, é muito prático, não é? Com checklists também, para as pessoas poderem ir consultando e verificando. E depois, na segunda parte, eu falo, não é tão prático, mas apesar de também ter indicações práticas, mas é mais sobre áreas da nossa vida que são períodos de transição, como eu gosto de chamar. O que é um período de transição numa vida? Olha, é o nascimento de um filho. Aliás, começa por mudarmos para uma casa nova, não é? É o nascimento de um filho. Pode ser também um casamento, um divórcio, porque acontece, são transições de vida. O luto é uma super, uma super área que é muito importante e que também é importante pensar nela como transição, não é? E depois também temos um ninho vazio, que é aquela fase em que os filhos já nasceram, mas agora já estão a sair, e que também é preciso adaptarmos a casa a estas fases de transição. E eu quis mesmo criar esta parte no livro, e a nossa editora fantástica aceitou, porque é importante alertar que a casa não é estática, não é? Nós aqui na conversa já percebemos isso, as duas falámos já disso, mas muitas vezes as pessoas acham que compramos um móvel e o móvel fica ali porque faz sentido durante um tempo estar ali, não é? Se os filhos têm casa, foram para a casa deles, porque não transformar aquela zona, que era o quarto do filho ou da filha, num ateliê, por exemplo, ou noutra coisa qualquer, que não fique exatamente estático como estava, não é? E então eles já estão em casa deles, já têm filhos e a casa cristalizou mais uma vez. Não, então vamos adaptar, vamos olhar para os momentos de transição e também com as dicas que eu coloco lá, adaptar um bocadinho depois à nossa forma de ser, às nossas próprias casas a nível de espaço físico, mas essencialmente era um bocadinho alertar também o leitor para estas fases da vida que são tão importantes como o dia a dia normal, não é? Sim, e às vezes as pessoas podem ficar ali um bocado numa fase desnorteada, sem perceberem muito bem Sim, como fazer, sem sim. saber como gerir essa área, e acaba por ser uma O orientação boa. divórcio é um luto, mas é um luto diferente, não é? Mas o luto, enquanto se perde uma pessoa também, como já vimos pelo teu primeiro episódio, não é? É uma fase muito difícil e, portanto, as pessoas perdem-se muito. Ainda há poucos dias estive com uma pessoa que me dizia: eu perdi a minha mãe e a minha irmã no mesmo mês. Isto é muito violento, É, não é? A mesmo, mãe sim, questão de saúde, mas também pela idade, e a mãe a irmã com cancro assim muito, muito rápido. É um senhor, ele está perdido, completamente perdido. Portanto, aqui a organização vai ter que ser uma organização com muita calma, muita ponderação, porque é uma pessoa que ainda está a viver esse luto, não é? E está sozinho, porque não tem mais pessoas da família, tem mais uma sobrinha. Mas pronto, que ainda por cima viaja e não está aqui muito perto dele. Portanto, estas fases têm que ser acompanhadas de uma forma muito especial, não é? E a casa tem que sofrer alterações, sim, sim. E as claro. pessoas
vidas. E é um bocadinho a ideia do livro, é exatamente dizer que a vida continua, independentemente da transição que estamos a viver, a vivenciar, e que há formas de mais depressa ou mais lento, conforme o ritmo de cada pessoa, ah, transformar as casas e sermos essencialmente sempre felizes dentro das coisas que vão acontecendo na nossa vida, não é? Temos sempre aqui um fundo de brilho e de alegria que é sempre muito importante. É isso mesmo, Suzete. É, Olha, muito obrigada por obrigada. por esta partilha, por este momento mágico. Eu vou aqui recomendar a toda a gente que siga a Suzete para mais dicas de organização que vais partilhando, que é na Home Optimizer. Optimizer, sim, Home sim. O Optimizer. site é homeoptimizer.pt e depois tem lá as redes sociais todas. Uhum. Ok, para vocês seguirem, receberem assim mais dicas da Suzete, assim como também aqui o livro, também vou colocar o livro. Ok? Obrigada, Olha, obrigada. muito, muito obrigada. Gostei muito Obrigada da também, conversa, Sofia. tenho E a boas certeza. implementações aí em casa. Exatamente. Eu espero que isto seja inspirador para o próximo fim de semana e Ai, constar meu todas Deus. as pessoas. O ideal é em lua nova, não é? Devo dizer, lua nova. Ótimo. Que seja na lua nova. Lua nova é assim maravilhoso para estas mudanças e agora estamos numa fase também, esta fase da Pós-Mercúrio retrógrado, não é? Parece que depois do andamos Mercúrio aí um retrógrado. bocadinho. Isto vai avançar assim mais rapidamente e é bom irmos mais leves, até porque entretanto chega aí o 2025 e nós temos de estar preparados Sim. para tudo, não é? Passa no instante. O ano está quase, quase a chegar ao fim, é verdade. Ok, Então, boas organizações e obrigada. muito obrigada.